Zombie Apocalypse. E aí, beleza? Rafa da NX Trader aqui. Vamos lá para o terceiro vídeo sobre Candles e Sticks. Bom, nos primeiros vídeos você entendeu como analisar um candle de forma isolada para entender a força, né, o controle dos compradores ou dos vendedores, e como analisar dois candles juntos para entender, né, quando um candle perde força ou quando ele mantém a força. Como você já deve estar imaginando, 3 candles, 4 candles é a mesma lógica. Vamos lá então agora entender esse exemplo de movimentos. É através disso aqui, daqui, que a gente vê a tendência se formar. Olha que interessante, movimento comprador, aqui os vendedores tentam e já formam um topo aqui, tá? Então é esse o movimento das tendências, ó, topo, fundo e sobe. Agora eu vou te ensinar como você pode identificar aqui a força e o pullback, né? E quando o movimento perde a força. E você vai entender um pouco já do movimento avançado de Fibonacci. Vamos lá. Vamos começar pelo candle, pelo primeiro exemplo aqui. A gente tem aqui, ó, no retângulo preto aqui. Primeiro candle, força compradora. Em seguida, mais força compradora. Em seguida, mais força compradora. E a gente tem esse movimento comprador aqui. O que significa isso? Simples, movimento de compra. Agora a gente tira o zoom dos candles e põe o zoom nesse candle, nesse movimento. Aqui é um movimento. Aqui é como se fosse um candle. Eu quero que você imagine um candle. Aqui. Esses candles, eles formaram esse candle aqui, ok? Olha que interessante. Esse movimento comprador é um candle grande, só um candle grande. É isso que eu quero que você imagine. Lembra aquela mesma lógica que a gente usou para os candles isolados, a gente vai usar aqui para esse movimento, tá? Então quando a gente vê esse candle vermelho aqui forte, o que a gente vê? Força vendedora. Mas anteriormente a gente teve todo esse movimento forte comprador. Deixou esse topo aqui agora, essa força vendedora ameaça o controle desse movimento comprador, mas o movimento ainda não perdeu força. Por quê? Olha o tamanho desse movimento. O que é esse movimento agora vendedor perto desse movimento comprador? Nada, né? Então por isso que a gente tem aqui, ó, controle total dos compradores ainda. Isso aqui não é suficiente para ameaçar essa força compradora. Beleza? Nesse segundo exemplo aqui, a gente tem os vendedores com 2 barras vermelhas já. Olha só, força compradora, agora força vendedora, já engolindo ali pelo menos 1/3 do movimento anterior. O controle ainda é comprador. Quando a gente chega nesse ponto aqui, ó, de 3 barras vermelhas aqui, na verdade não é o tamanho das barras que importa, ok? A única coisa que importa aqui é o quanto elas cobriram do movimento anterior. Aqui a gente tem esse movimento vendedor que já cobriu aqui mais de 50% ali. Vamos pôr 50% do movimento anterior. O controle dos compradores aqui está fraco, mas os compradores ainda estão no controle, porque eles têm esse movimento aqui, ó. Correto? Mas eles já perderam uma boa parte desse movimento. Aqui a gente pode apostar ainda que o movimento comprador continua, porque eles têm mais força. Porém, nesse quarto exemplo aqui, a gente já vê os vendedores tomaram uma boa parte do movimento comprador, 80% do movimento comprador. Lembra da lógica que a gente usa nos candles? É a mesma nos movimentos, porque os movimentos são feitos de candles. Então entenda isso. Não quero que você preste atenção na quantidade de barras, não existe quantidade, não existe tamanho, nem no tamanho das barras. O importante é o quanto que o movimento foi coberto, tá? Daqui a pouco eu mostro lá na plataforma como você deve analisar isso. Aqui o movimento comprador perdeu o controle. Por quê? Porque os vendedores já tomaram 80% do movimento anterior.
Agora aqui, esse movimento, quem está no controle do movimento agora são os vendedores. Ok? Nesse primeiro exemplo, os compradores estão no controle do movimento total. Aqui eles ainda estão no controle. Aqui eles estão perdendo o controle. E aqui o controle foi perdido. Olha que bacana. Então é muito importante entender isso. Tá bom? A mesma coisa seria se vamos supor que os compradores estão aqui, né? Força compradora, força compradora, força compradora, força compradora, e de repente a gente vê isso aqui, ó. Força vendedora. O que significa isso aqui? Quem está mais forte? Bom, agora os vendedores estão mais fortes, porque eles tomaram esse movimento aqui, tá? É a mesma coisa desse exemplo, tá? Mas foi uma barra só. Aqui foram 4 barras, aqui foi uma só. Né? Então aqui o movimento comprador perdeu força, tá bom? Então isso é muito importante. Agora a gente já está entendendo sobre movimentos, beleza? Vamos para a próxima aula aí, para continuar nessa leitura muito boa aí sobre candlesticks.